Ainda falando sobre esse primeiro tipo de escrita biográfica, né, sobre o herói, ele vai apresentar como segundo elemento, né, o primeiro seria a vontade de ser herói, o segundo, o reconhecimento e o terceiro, a glória. Então, esse segundo tipo, que é o reconhecimento, ele vai dizer que nessa escrita, o herói, ele vai partir de um corte, né, de escrita que não é o histórico. Então, ele não vai escrever sobre questões factuais de uma época para poder escrever sobre o seu herói, né, sobre o seu corpus, que é a vida de outrem ou a vida de si. Mas ele vai partir de uma questão social, né? Ou seja, os aspectos culturais são aqueles que vão prevalecer para a descrição dessa vida, dessa biografia. Então, nesse sentido, a humanidade viva se sobrepõe ao herói. Então, nesse sentido, ele vai dizer que se sobrepõe ao herói porque o herói ele está morto. Então, é a escrita da vida de alguém morto. E porque ele está morto, ele é colocado como herói. E aqui morto no sentido também até metafórico mesmo, né? Ou seja, os atos que ele executou já passaram. Esses atos já passaram, né? E a humanidade viva se sobrepõe porque é a escrita de uma vida em processo, uma vida em construção. Então, nesse sentido, vê-se os valores culturais, históricos, né, ali descritos, familiares, questões rotineiras do cotidiano, né, e não há aventuras nessa segunda categorização dos textos, né, não há aventuras, mas descrições. Então, do herói tem ali a questão da aventura, né, dos grandes feitos. E nesse segundo, não, o que nós temos é a descrição da vida, do dia a dia, daquela pessoa, né, que está sendo apresentada. Então, ali o que vai ser muito marcadamente apresentado serão aspectos em relação ao amor à vida e o amor à família, né? Ou seja, aquilo que constitui aquele ser como pessoa, né? Então, a duplicidade de planos na narrativa biográfica sugere que o mundo biográfico começa a desintegrar-se, né? O autor se torna crítico, né? O autor se torna crítico de si mesmo, né? Ou se torna crítico de outro, ou seja, ele vai apresentar uma vida a partir das suas perspectivas. E esse elemento vai apresentar aí duas questões, né? Que é a construção do herói, mas também a busca pela glória de si ou do outro transcrito. Sobre o segundo tipo, né, de escrita biográfica que ele apresenta como social de costumes, daí ele vai dizer que nesse tipo de escrita ela é mais realista, né? É aquela que ele diz que é mais realista e que também envolvem aí os sentimentos. Então, nesse sentido, essa escrita vai apresentar um certo esgotamento de si mesmo, né? Usando as palavras do Bakhtin. Então, esgotamento de si mesmo e sua própria vida no contexto da atualidade. E aí, então, lá na página 150, ele vai dizer que, olha, ao criar a personagem, né, em sua vida, o autor se orienta pelos mesmos valores com que a personagem vive a sua vida. No essencial, ele não é mais rico que a personagem, não possui para a criação elementos excedentes e transgredientes que a personagem não possua para a vida. Em sua criação, o autor apenas dá continuidade ao que já está alicerçado na própria vida das personagens. Ou seja, ele só vai conseguir descrever essa personagem biográfica, autobiográfica, a partir dos seus próprios elementos. Ou seja, ele não tem como apresentar a personagem de uma outra forma, a não ser aqueles que estão nos seus limites pessoais. Isso significa dizer, em outras palavras, que ele vai apresentar a personagem a partir do seu ponto de vista, do seu olhar possível, o que a gente tem bastante discutido, né? E aí ele continua, olha, só o que a personagem viu e quis em si e para si, em sua vida, o autor vê
e quer nela e para ela. É o olhar possível, né? Não é possível transgredir esses limites pessoais para essa escrita. Então, olha, aquilo em que a personagem acredita, o autor também acredita como artista. Né? Então, ele dialoga diretamente com essa personagem biográfica. Né? E é nesse sentido que ele vai dizer que na biografia o autor é ingênuo. Né? Por quê? Porque o autor e a personagem se confundem o tempo inteiro. Né? Aquilo que eu vejo da personagem biográfica é só aquilo que o autor permitiu que eu visse, porque é o olhar dele, né? É o olhar possível, né, disso tudo. Pois bem, e aí ele vai concluir, né, sobre esses dois tipos, né, de biografia, falando aí sobre o papel do leitor, né? Como que o leitor deve se comportar mediante a esse tipo de texto, né? Frente a esse tipo de texto. E aí ele está lá na página 152 e vale a pena a leitura, está no segundo parágrafo da 152. Ele diz, olha, o desígnio da biografia visa a um leitor íntimo, partícipe do mesmo mundo da alteridade. Então, olha, você como leitor, você se predispõe a participar desse jogo de alteridade, né? De troca com essa personagem biográfica. Esse leitor ocupa a posição do autor, porque o leitor também participa da construção dessa personagem a partir das suas interpretações, né? A partir da recepção desse texto até o leitor. O leitor crítico percebe a biografia até certo ponto como material semibruto para a informação e o acabamento artístico. Semibruto porque o leitor que vai fazer as suas interpretações, ou seja, ele vai contribuir com esse texto. Isso o Antônio Cândido disse, né, no seu livro Literatura e Sociedade, que o leitor é partícipe nesse processo de criação literária. Né? O seu leitor contribui a partir das suas vivências para, assim, conseguir interpretar aquele texto. A percepção costuma completar a posição do autor até atingir a plena distância axiológica e insere elementos transgredientes mais substanciais e concludentes. Então, essas são as perspectivas que o Mikhail Bakhtin traz para nós em relação aos estudos autobiográficos. E aqui, só para enfatizar um pouquinho, e que eu acho que é bastante problemático, que ao mesmo tempo que ele contribui, ele traz um problema para nós pensarmos, né? A biografia e a autobiografia estão ali separadas por uma linha tênue, ou seja, quase que imperceptível, que na opinião dele se resume na mesma coisa, nos mesmos valores axiológicos, estratégicos de construção do texto literário.